Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como aproveitar melhor as tuas aulas da faculdade de Direito. Muito bem, meus jovens, se tem um problema que eu percebo que todos nós temos é conseguir aproveitar o momento em que os nossos professores estão em sala de aula nos ensinando alguma coisa. Então, eu mesma venho de uma cultura que desde o ensino médio eu era acostumada a ir na sala de aula, a estar de corpo presente, mas muitas, na maioria das vezes, eu ficava lá sem realmente estar recebendo o conteúdo. Por quê? Porque naquela época, ensino médio, eu tinha tempo, eu costumava estudar em casa, apenas em casa. Então, eu venho dessa cultura e eu sei que muitos de nós entram na faculdade com essa cultura também. Na sala de aula eu tô lá, tô anotando, mas eu não tô prestando atenção, depois eu reviso, depois eu vejo. É claro que tudo isso é importante, o posterior. No entanto, quando a gente entende a importância, o benefício que tu tem em prestar atenção e já aprender durante o período da aula, tu nunca mais deixa de lado aquele período. Tu não dá mais aquelas viajadas na sala de aula, né? Tu não deixa isso como algo secundário, digamos assim. Eu sei que pode até parecer um pouco confuso, mas como assim, professor? A gente está na faculdade, tu está dizendo que a gente não dá 100% de atenção às aulas? É isso mesmo que eu estou dizendo. A maioria de nós cumpre tabela, né? Tem que ter frequência, vai para a sala de aula, fica pensando na morte da bezerra, fica desenhando. Ou então não, vai para a aula, anota, presta atenção, só que assim, meio que não internaliza de verdade. E hoje eu quero te falar de momentos que a gente tem que preparar, digamos assim, antes, durante e depois da aula, para a gente poder aproveitar esse conteúdo da melhor forma possível. Deixa eu te dizer, como professora, para eu dar uma aula de 4 horas, eu tinha que estudar muitas horas. Então, eu estudava, 16 horas para poder ter 4 horas de aula bem dada, com aprofundamento, né? Com o jeito que o professor tem que ter para poder passar o conteúdo. Lá na aula, tu está recebendo só o mais importante do professor. Ele teve que estudar um monte de coisas, um monte de detalhes, além do que ele passa em sala de aula, para poder explicar o que ele está explicando ali. Sabe como é? Talvez tu não saiba, mas eu te digo. Ser professor é estudar muito para poder trazer o melhor conteúdo, de preferência, digamos, o mais objetivamente possível, da forma mais objetiva que for possível. Então, meu caro, aproveitar a aula é algo essencial. Mas como eu te falei, não é apenas no período da aula. Eu não vou te falar aqui do que tu tem que fazer apenas durante o período da aula, enquanto ela está acontecendo. Eu vou te falar o que tu tem que fazer antes, o que tu tem que fazer durante a aula e o que tu tem que fazer depois para poder realmente internalizar esse conteúdo que é tão importante. Então, meus caros, antes do período da aula, professora, um dia antes, alguns dias antes, tu pode até estar pensando, meu Deus, que preparo que eu tenho que ter para estar em aula, só ir, né? Basicamente. Mas não é, gente. Como tu está na sala de aula, como tu chega na sala de aula, tem muito a ver com o que tu fez antes de chegar lá. Então, eu vou te elencar alguns pontos que podem até, nesse primeiro momento, parecer, não sei se é tudo isso, mas fazem toda a diferença. E a primeira coisa, que é básica e que a gente não faz quase nunca, é a gente ter um preparo mental. Preparo mental, professora, sim, jovem. Tu tem que ir para a tua sala de aula, tu tem que ir para a tua aula na faculdade esperando e sabendo o que vai acontecer lá. Então, tu tem que ir com vontade de aprender. Isso não é coisa de coach barato, gente, juro. Porque se tu chega na sala de aula, sabe, nem aí, tô indo pra aula, tu não te prepara, os primeiros 15 minutos que o professor tá falando, parece que a gente já tá em Nárnia, né? Por quê? Porque tu não estava mentalmente preparado para ficar ali, concentrado durante aquele período. Então, tu tem que ter na tua mente, bom, amanhã é aula de Direito Civil com o professor tal, eu tenho que estar mentalmente preparado para poder ficar lá aquele período, 2 horas, 4 horas, ouvindo e entendendo sobre aquele assunto. Você tem que estar determinado. Então, coloca na tua cabeça, bom, eu vou para a aula e vou aproveitar. Mentalmente preparado. Faz o teste. Se tu tiver aula amanhã, faça esse teste. Se tu tiver aula daqui a um tempo, anota para fazer o teste. Porque faz toda a diferença a gente chegar com o foco e a gente chegar de qualquer jeito. Agora, não adianta se preparar mentalmente
se tu não estiver fisicamente bem também. Como assim fisicamente? Olha, quando eu estava na minha faculdade, gente, a juventude ela é complicada. Eu ficava acordada até altas horas. Fazendo mil coisas que nem eram tão importantes, eu acredito, nem lembro o que eu ficava fazendo. E a minha aula começava às 7h30 da manhã. Então eu tinha que acordar 6 horas, 6 e pouco. Entende que a conta não fecha? Dormia poucas horas, podendo dormir mais, chegava na sala de aula daquele jeito, né? Meio que caindo pelas tabelas, tomando café para tentar acordar, reclamando que era muito cedo a sala de aula, né? Muito cedo a aula. E aí, se tu não tá fisicamente bem, se tu não tá te sentindo bem, é óbvio que tu não vai conseguir te concentrar. E eu falei do sono, mas se tu tem fome, por exemplo, tu tem que te alimentar bem antes da aula. Tá entendendo? E aí, cuidado, não é assim, exagerar, né? Se tu comer muito, uma coisa muito pesada, tu vai ter sono por causa disso, ou tu vai te sentir mal até. Então, se tu estuda de manhã, já te prepara para estar bem fisicamente. Eu tenho que ter dormido o mínimo necessário, eu tenho que ir para a sala de aula já alimentado, ou então com planos de me alimentar de acordo com a minha rotina. Tem gente que não come depois que acorda, não gosta, espera. Então já te prepara para no intervalo tu colocar alguma coisa no teu estômago. Claro, gente, sempre tem aquele 1% que não come e fica o dia inteiro bem, mas a maioria de nós começa a se incomodar, né? Barriga ronca, a gente começa a sentir, mal. Aquela fome, começa assim, fome, fome, fome. Parece que o professor tu não escuta mais nada do que ele tá falando. Então, fisicamente, tu tem que estar bem. Tome água, né? Leve água, vou falar sobre isso depois. Mas tu tem que estar bem. Se tu não estiver preparado fisicamente, tu pode estar ali com a força de vontade que seja, mas tu vai estar caindo pelas tabelas, tu vai estar meio mal, se sentindo meio incomodado. O que mais, professora? Antes ainda, gente, esse aqui é um ponto bem próximo. É uma coisa que a maioria não faz, então eu digo que é para quem quer dar aquele passo a mais. Mas tu tem que te preparar intelectualmente também. Como isso, prof? Que negócio é esse? Eu não vou lá para aprender? Claro que vai. Só que, se tu já sabe qual é o assunto que o teu professor vai falar e tu dá uma mínima, que seja uma mínima pesquisada sobre ele, tu já chega em sala de aula com outro pensamento, sabe? Com uma outra pessoa chega em sala de aula. Quem chega na sala de aula sem se preparar, sem pensar, sem nem pesquisar o que o professor vai falar, mas eu nem sei o que ele vai falar hoje, não sei. Se tu é esse tipo de aluno, as aulas, elas são um suplício para ti, porque tudo é uma novidade ruim, né? Mas do que ele tá falando? Que negócio é esse? Da vizinhança, que, sabe, direitos das obrigações. Meu Deus, que aula civil é essa? Que a gente se perde. Então, meu querido, tu tem que, primeiro, ter noção do que vai acontecer. Se é a primeira aula do semestre, tu vai chegar, obviamente, mais tranquilo. A partir dali, tu vai saber o que o professor está dando na sala de aula. E tu tem que estar atento a isso. É importante que tu sempre esteja, nem que seja um Google na frente. Amanhã o professor vai dar aula de sucessões. E aí ele vai falar sobre legado, ele vai falar sobre testamento. Eu já sei que ele vai tocar nesse assunto porque ele mencionou, porque é o que segue, né? O que ele tinha falado. Ele estava falando sobre aquilo ali, eu sei que vai chegar. Dá um Google. Pesquisa, assim, básico. Só para entender por cima o que é. Para ver casos que estão sendo discutidos, que versam sobre esse assunto. Como é que ficou a herança do Gugu, sabe? Coisas que vão te fazer ter vontade de estar em sala de aula para poder perguntar, professor, e no caso do Gugu, como é que é, sabe? Então, tu tem que ter isso. Prof, eu tô já no meio do semestre, até consigo, mas muitas vezes eu me perco. Tu tem que tomar cuidado para sempre saber onde tu está. Então, revisar também é importante. Na última aula, o professor falou sobre isso, isso e isso. E aí tu vai pegar lá as tuas anotações, ou o jeito como tu acompanha as tuas aulas, e tu tem que saber minimamente o que foi falado. Gente, isso leva 5 minutos da tua vida. Talvez tu tá indo para a faculdade, tu pode olhar para pelo menos saber onde tu está, o que vai acontecer, entende? Se a gente chega lá de qualquer jeito, a gente se perde, ou tu chega lá e não tem vontade nenhuma, nem sabe do que ele tá falando, e aí tu volta para aquele meu probleminha antigo, né? Em casa eu estudo, em casa eu vejo, tem apostila, tem livro, tem doutrina. Só que lá na sala de aula, o professor está facilitando a tua vida. Ele está trazendo, assim, tudo bem mastigadinho. Aproveita esse momento jovem, te juro. Ainda mais se tu tem pouco tempo. Se tu tem pouco tempo, tu tem que aproveitar ao máximo aquela sala de aula, porque é o teu período que tu vai poder aprender com muito mais rapidez. Leitura e estudo próprio em casa é maravilhoso, é essencial. Agora, quando tem alguém que vai e te explica, tu corta muito caminho. É muito mais rápido. Então, vai por mim. Tu tem que estar situado, senão
Muitas vezes a gente perde o semestre. Quando a gente vê, passou 2, 3 meses, tem prova, tá tudo acumulado, é aquele desespero. Vai por mim. Esteja ciente do que está acontecendo em cada uma das aulas que tu tem, em cada uma das disciplinas. Beleza? Outra coisa que eu também pequei muito durante a minha vida, principalmente no colégio, é a gente tem que ter os nossos materiais que a gente vai usar na sala de aula organizados antes. Quando eu estava no colégio, gente, eu era muito descuidada com isso. Eu organizava o material antes de sair para aula. Na faculdade, eu acho que era pior ainda. Eu pegava o caderno que tinha, levava a caneta que tinha. Claro que teve momentos que isso melhorou, mas eu me lembro de fases que eu usava um caderno e ia anotando de qualquer jeito, depois me perdia. Então, tudo que eu te falo aqui é com base no que eu sofri, no que eu errei, para que tu não erre. Então, organiza o teu material, preferencialmente um dia antes, se for de manhã a tua aula. Se a tua aula for de noite, tu passa o dia inteiro fora, tu também vai ter que fazer isso. Prever, né? Não, amanhã vai ter aula de tal coisa. Eu preciso do código, eu não preciso do código, eu anoto muito, eu preciso de caneta, tem que levar estojo, tem que levar o fichário, o caderno, etc. O computador, não, nessa aula eu gosto de estar... Tu tem que te preparar, por quê? Porque se tu tem os materiais corretos, a vida fica muito mais fácil. Quando tu tá com o caderno errado, não é as coisas que tu gosta de escrever, tu tem que pegar emprestado uma caneta, tudo fica mais, sabe, atribulado. A gente fica meio perdido, sabe? Então tu tem que te organizar. Organiza antes. O que para essa aula eu preciso? Nessa aula aqui, o professor faz os slides, então eu vou imprimir, eu vou ver os slides antes. Não, ele só fala, então eu vou levar o que eu tenho que levar para anotar. Entende? Tem que levar o código porque ele manda ler. Cada professor vai ter o seu jeito, tu vai ter que se adequar. Mas te organiza antes. Se tu tá bem, tá mentalmente ali focado, tu tá fisicamente bem, tu sabe onde tu tá e tu tá com os materiais corretos, tudo tende a dar certo, tudo vai funcionar. Agora, quando a gente começa a atropelar as coisas, gente, é uma receita pro desespero pra dar errado. Tá vendo que tudo que eu tô falando é básico, mas a gente falha, a gente peca, eu falo por mim. Pela meu histórico de faculdade. E me arrependo demais, gente, de aulas que eu não aproveitei por desorganização, por irresponsabilidade de dormir tarde, por, sabe, descuido mesmo. E isso que eu era uma boa aluna, né? Imagina se não fosse. E aí, antes também, o último ponto aqui para falar do que tu tem que fazer antes para tua aula funcionar direitinho, é, assim, é bem complicado de explicar porque parece às vezes que é bobagem, mas a gente tem que ter a nossa aula como algo muito importante para nós. Por que eu tô falando isso? Porque é comum a gente matar a aula para fazer qualquer outra coisa. Ah, eu preciso levar meu cachorro no pet para dar um banho. Não é urgência, tá? Não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso comprar uma bolsa, preciso disso, preciso daquilo. A gente mata a aula para fazer isso. Tá entendendo? Ah, não, marquei médico, marquei dentista. É claro que eu não tô falando de urgência, né? Meu filho passou mal, tive que levar para o hospital uma aula. Óbvio, né, que eu não tô falando disso. Agora, toma cuidado em levar com responsabilidade e comprometimento as tuas aulas. Se tu começa a faltar, se por qualquer motivo tu sai antes, se por qualquer motivo tu chega depois, sabe? Perder o início da aula é ruim, perder o fim da aula é ruim, tu perde o fio da meada. Falta a aula inteira é ruim também, porque ou tu pede para os seus colegas te passarem, te atualizarem, ou simplesmente tu vai perder aquele conteúdo, vai ter que imaginar o que o professor falou. Então, a gente tem que ser inteligente. E isso é uma coisa que demora pra gente perceber. Tu tem que bloquear o teu horário de aula. Horário de aula é horário de aula. Tu não marca nada com ninguém, tu não marca reunião, tu não pensa em sair e fazer outra coisa. A não ser que seja realmente algo que não tem como fugir, teu horário de aula é sagrado. É o período que tu tá ali pra aprender. Tem gente que tá pagando caro pra estar ali e mata a aula. Sem limite, assim, mata, melhor não ir, não sei o quê. O que tu tá fazendo tua vida, jovem? Colocando dinheiro, rasgando dinheiro, queimando dinheiro. E mesmo que tu tenha muito dinheiro, poxa, que bobagem, então não faça faculdade. Sabe? Tu tá ali pra quê? Cuidado, porque às vezes a gente não faz isso de má fé. A gente só acha que é mais fácil sair mais cedo, matar uma aulinha, né? Pra fazer outras coisas. Mas o que realmente é importante na tua vida? Além da tua família, é claro, da tua saúde. Poxa, tua faculdade não é algo importante? Por que a gente deixa ela em segundo plano, então? É bem importante pensar sobre isso. Eu te recomendo a bloquear. Horário de aula eu não marco nada. Em horário de aula eu estou em aula. Eu não posso sair mais cedo e eu não posso chegar mais tarde. É horário que eu estou ali para aprender. Muito bem, prof. Entendi
que antes da aula eu tenho que me cuidar, me preparar, estar focado, enfim, estar bem. E durante a aula? Porque durante a aula eu muitas vezes me distraio, mesmo que eu esteja acordado, eu, assim, fico ali pensando em outras coisas, quando eu vejo estou em outro mundo. O que eu tenho que fazer, jovens? Alguns conselhos importantes. Primeiro, cuidado com distrações. O que é distração? É o teu celular, né? Que a gente sabe que atrapalha, porque no início, o professor tá falando, tu só vai responder uma mensagenzinha. Aí o professor segue falando, tu tá entendendo ainda o que ele tá falando, aí tu responde mais uma. E mais uma, e mais uma. De repente, quando tu percebeu, o professor tá não sei aonde, falando de não sei o que, tu só respondeu umas mensagenzinhas, mas perdeu metade do que ele tava falando, não sabe onde ele está. E aí? É horrível, porque tu te deslocou, tu foi lá pra assistir a aula e de repente tu perdeu o que o professor falou. Poxa, ruim, né? Então a gente tem que tomar algumas precauções. Tanto o celular como o computador, se tu usa computador. De repente tu tá ali escrevendo a aula e tu te perde. Como é, ai, uma notícia aqui, tão fácil a gente se perder na internet, né? Que notícia interessante. Nossa, tem a ver com a aula. A gente vai se enganando e quando a gente vê, outra vez a gente se perde. Não sabe nem onde é que o professor tá. Temos que tomar cuidado com eletrônicos. A gente tem que, assim, pensar como é que a gente vai fazer para aquilo não ficar nos chamando. E é interessante que tu coloque uma regra. Quanto mais rígida, melhor. Por exemplo, eu não olho o celular durante a aula. Ponto. Não abra exceções. É claro, mais uma vez, que se tu tiver com um parente no hospital, se tu tiver com uma situação específica, tudo bem. Agora, 99% das vezes, a gente só fica ali, olhando ali, né? Porque a gente tá querendo fugir da aula, né? Querendo dar uma distraída, mas não é o momento, meu querido. Então, tu tem que colocar uma norma para ti mesmo. Eu não mexo em celular, eu deixo ele em modo avião, que é melhor ainda. Porque às vezes o celular tá ali, de repente tu vai pegar alguma coisa na mochila, na bolsa, enfim, e vê que tem uma mensagem, daí a nossa curiosidade se aguça. Deixa no modo avião. Tu nem vai receber. A pessoa não vai achar que tá ignorando ela, entendeu? E outra, para as pessoas mais próximas, os pais, namorado, namorada, amigos próximos, enfim, deixa eu deixar bem claro. Quando eu estou em aula, eu não olho e nem respondo. Ponto. Me respeitem. Me deixem estar aqui no meu momento de aprendizado. Porque normalmente, olha, quase sempre não são coisas urgentes. É um meme, é uma bobagem, é um comentário sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo no momento. Então, seja esperto e se proteja. Porque a gente gosta, quando a gente vê, nós mesmos burlamos o sistema, né? Não, mas só mais uma mensagenzinha aqui. E aí tu te perde, tu não aproveita o teu momento. Tu tem que te proteger. Tu tem que evitar essas distrações. Guarda o celular, coloca no modo avião. Não mexe. O computador, se tu estiver usando, se for possível, existem alguns aplicativos que bloqueiam para tu acessar todo o site. Não, só pode acessar tais sites. Ou então, se tu estiver só anotando a aula, desliga o Wi-Fi, desliga a internet. Parece um pouco drástico, mas é que a gente tem muitas formas de se distrair. E o celular, o computador é uma das mais fáceis durante a aula. É fácil, né? Ficar lendo uma coisinha ali, uma nova chamadinha, uma nova notícia. Então, te cuida. E assim, além do celular, além da parte tecnológica, tem a velha guarda, né? Que é o que? São colegas que te distraem. Aquele colega que gosta de puxar um assunto, mandar um bilhetinho, ficar falando, ficar fazendo pergunta para ti, no meio da explicação. Sentou do lado do colega, percebeu que ele não tá te ajudando, tá te prejudicando? Evita. Próxima aula, ó, sai longe. E na hora, se ele estiver te incomodando, tu vai ter que pedir também. Com licença, fulano, eu preciso me concentrar agora. É só um pouquinho que eu tô copiando, só um pouquinho que eu tô ocupado. Às vezes é meio chato, né, pra nossa cultura brasileira falar isso. Mas pensa, tu foi, tu se deslocou, tu chegou lá, tá lá anotando. Uma pessoa que, se ele não quer aprender, que vá sozinho pro caminho da perdição. Tu não pode permitir que ele te leve junto. E é bom, né? Ah, tem uma conversinha, uma atualizada ali nas coisas. Bom, tem a hora do intervalo para isso. Se for tão importante, as conversas no intervalo. Agora, permitir que outras pessoas fiquem assim, esquece. E se tu é essa pessoa, jovem, para. Porque tu é chato. Porque tu está atrapalhando os outros. Eu também já fiz isso, não tô querendo te incriminar. Mas a gente tem que se tocar. Nós temos que respeitar o momento dos outros aprenderem, assim como a gente quer que também respeitem o nosso. Então, cuidado com distrações. Outra coisa importante, 99% de chance que tu aprenda escrevendo, como a maioria de nós. A gente aprende quando a gente consegue colocar no papel.
Tem pessoas que não são assim, uma raridade de pessoas que escutam e gravam, sabe? Uma coisa muito maravilhosa que eu queria ter. Eu não sou assim. Então, ou tu faz anotações do que o professor está falando, que é o jeito que eu sempre fiz, e eu tinha cadernos muito completos e muito bons para revisar, ou tu pode usar uma outra técnica que também ajuda muito a fixar o conteúdo, que é, ao longo do que o professor for falando, tu pode ir formulando perguntas para ele, como se tu fosse fazer no final da aula. Entende? Por quê? Porque assim tu obriga o teu cérebro a prestar atenção no que ele está falando para não fazer uma pergunta boba, né? Para não perguntar o que ele já falou, para não falar alguma coisa que não tem a ver com o assunto. Essa é uma maneira bem diferente, certo? Mas isso é para que tu te foque. Se tu não consegue anotar, se tem dificuldade, o professor fala muito rápido, fique ouvindo, mas vá formulando questões que é uma coisa mais rápida, para que tu te mantenha na linha, prestando atenção no que ele está falando. Porque eu sempre penso, e se eu fizer uma pergunta que ele falou? Então, eu tenho que prestar muita atenção para não cometer essa gafe. Essa é uma técnica que tu pode testar. Talvez dê certo, talvez não dê, mas testa. Se tu tem dificuldade de escrever, se não, vai pro velho e bom caderno de anotações que vai te ajudar com certeza. O que mais, prof? Gente, uma dica bem de ordem prática. Tenha água contigo. Por quê? Porque às vezes a gente tá meio assim, parece que desconcentrado, ou parece que a gente tá precisando de uma energia, né? Tomar uma aguinha muitas vezes ajuda, dá um up, assim. E outra coisa que eu gosto muito é usar chiclete. Chiclete, professor, não é falta de educação, não. Tu vai ficar quietinho ali, uma balinha pode ser também. Tu não vai, né, fazer um escândalo. Mas por quê? Porque pra mim, pelo menos, é algo que me acorda. Parece que eu estou de novo, assim, eu volto à vida. Quando eu tô meio caído, eu masco um chiclete e eu volto à vida. Não sei se contigo funciona, mas é uma boa ideia ter ali na bolsa para aqueles dias que a gente tá meio assim, meio para baixo. Ou, ai, não sei, parece que não tô conseguindo focar. Testa também, tá? Pra mim funciona muito bem. Eu sempre tenho chicletinho na bolsa, porque nesses momentos é o que me salva. Que mais, prof? Gente, é bem importante que tu entenda, que tu estude cada um dos teus professores. Qual é a dinâmica dos professores? Como ele dá aula? Ele dá aula com slides? Ele dá aula falando só? Ele mescla? Ele faz textos e discussões em sala de aula? Como que funciona aquela aula? Sabendo o que esperar, minimamente, tu consegue te preparar e aproveitar melhor. Se eu sei que ele só vai falar, eu vou ir lá com o meu material direitinho para anotar, preparado, porque o braço, gente, já vai ter quase um braço de ferro, né? Porque às vezes não dá. Eu lembro que quando eu anotava muito, chegava a doer assim meu braço. Nem todos os professores são assim. Mas sabendo que aquele é o professor que tu tem que estar com o braço forte, tu já vai preparado. Sabendo que aquele é o professor que a aula é mais light, tu já vai estar mais preparado também. Beleza? Então, durante a aula, a gente tem que principalmente focar em manter a atenção. Que é difícil, mas tu vai ter que te proteger, criar normas e percebendo o que está me atrapalhando. É o celular? É o colega? É, digamos assim, o meu sono, eu tô cansado, porque eu não tô preparado, tem que focar. Eu preciso melhorar nisso, isso aqui tá me atrapalhando, e na próxima aula tu já pensa em alguma alternativa para isso não te atrapalhar mais. Aula, gente, é cansativo, são horas que a gente fica lá sentado, muitas vezes sem fazer nada, só copiando ou só prestando atenção, então tu tem que estar preparado. E por fim, meu querido, depois da aula. Prof, depois da aula? Além de tudo, depois da aula ainda tem que fazer mais coisa? Claro que sim. Porque esse depois é praticamente o pré-próxima aula, né? Então, depois da tua aula, tu vai ter que obrigatoriamente pegar aquele material que tu escreveu, que tu fez, organizar ele. Tem gente que anota rápido na sala de aula, depois passa limpo em casa. Tem gente que só revisa, o que já é maravilhoso, já vai mudar a tua vida, como eu expliquei antes. Mas tu tem que pegar aquele material e passar limpo, marcar, organizar, como for, para que tu esteja centrado. Aqui também, a hora que tu for revisar, já é bom fazer aquela pesquisazinha para a próxima aula. Hoje ele falou sobre isso, a continuação da matéria é tal coisa. Então eu vou dar um Google. Ali no Google tu vai encontrar artigos. Ah, não, eu vou direto para a doutrina. Vai para doutrina, vai para um resumo. Mas não fica só com a sala de aula. Gente, às vezes é 15 minutinhos do teu tempo que vai fazer com que o teu estudo, o teu ensino, seja impulsionado. Não seja preguiçoso, meu querido. O que é 15 minutos no Instagram? Nada, né? No TikTok. Quando vê, passa 3 horas ali. Agora, 15 minutos para ler um artigo, ler um pouquinho de livro de doutrina, ler um resumo é demais. Não dá. Te prepara.
Ó, na hora que tu for revisar, que tu for ver o teu material, que tu for organizar, já busca, já dá uma lidinha, já dá uma estudada, certo? Quando tu estiver no meio do semestre que tu vai ter mais conteúdo, a doutrina vai ser praticamente obrigatória. Mas no início, principalmente, a gente tem essa liberdade de olhar outros sites, pesquisar em outras fontes. Faça isso para que tu tenha vontade de seguir estudando aquele conteúdo. A próxima aula tu vai chegar muito mais animado, porque tu vai entender do que tu tá falando. Sabe? Isso é importante. E aqui, gente, tem uma dicasinha pró, que além de estudar, revisar e dar uma pesquisada sobre aqueles conteúdos que vão vir, tu também pode te adiantar e já estudar o que o professor vai falar na próxima aula. É bem difícil o aluno que faça isso, tá? Eu confesso, tem que ser uma pessoa que realmente está muito comprometida. Mas se tu fizer isso, tu vai ter, digamos assim, um grande passo na frente. E além de estudar sobre o que vai vir, além de pesquisar, além de estar ali ciente do que vai acontecer, é muito importante que tu esteja bem ciente do cronograma do teu professor. Vai vir prova? Vai ter trabalho? O que vem pela frente, além das aulas? Por quê? Porque assim tu te programa, tu te organiza, sabe? Quando a gente faz isso, a gente já consegue adiantar algumas coisas, a gente consegue organizar melhor o nosso estudo. Porque quando tem uma provinha, a gente já fica focado ali, né? Bom, tem que estudar para a prova, tem uma motivação para estudar. Então esteja muito ciente. Isso é antes, durante, depois da aula, você tem que estar muito ciente. O que vai vir, quando é a prova, quando é a avaliação, quando é o trabalho, como que faz. Tudo isso tem que estar claro. E aí, nesse momento pós-aula, tu pode te organizar para estudar, para adiantar trabalho, para organizar o que tem que organizar, certo? É importante que tu te mantenha bem ciente. Como eu falei, isso é bem importante, gente. Eu sei que eu falei várias vezes no vídeo, mas tu tem que estar sabendo o que está acontecendo. O que vai vir, o que o professor vai falar, do que ele vai falar, porque assim tu te sente dentro da faculdade mesmo. Tu te sente um aluno que está andando nos trilhos, que não está perdido. E é péssimo se sentir perdido, posso te dizer. É horrível. Fique o mais centrado possível para ter esse sentimento de bom, tô no bom caminho. Beleza? E por fim, gente, mais uma dica. É bem possível que ao estudar, ao revisar, ler sobre o assunto, tu vá tendo dúvidas. E aí, tu pode organizar essas dúvidas para tirar com o professor na próxima aula também. Não seja bobo, não fique com dúvidas. Claro que um pouco tu vai pesquisar, tu vai encontrar na doutrina, tu vai encontrar outras pessoas explicando. Mas aquelas dúvidas que tu não entendeu, tem coisas que só em sala de aula a gente consegue ter uma boa explicação, tu tem que preparar para levar para a próxima aula. Agora, se tu não faz todo esse processo de revisão, de organização, vai deixando passar. E o que acontece, um dia antes da prova, todas as dúvidas do mundo surgem, mas tu não tem mais como sanar. Por quê? Porque tu deixou passar o tempo. Então, tudo que a gente falou aqui, gente, o preparo antes, o preparo durante, o preparo depois, na verdade, tem a ver com organização, com a gente ter a noção, né, saber da relevância da sala de aula, da aula, de aproveitar a aula e se organizar para que ela seja realmente um centro da nossa vida, né? Entre outras coisas, algo que a gente leva muito a sério. A gente leva tanta coisa a sério e a nossa faculdade às vezes vai ficando de lado. Então, ó, tudo aqui é organização. É estar bem para chegar bem na aula, é durante a aula se precaver de coisas que podem nos atrapalhar, e é depois da aula se organizar para que as próximas sejam ainda melhores, aproveitando também aquela que já passou, entendeu? Aproveitar a aula, gente, é uma questão da gente se organizar, se preparar. E não é difícil, mas tu tem que começar e tu tem que levar a sério. O primeiro passo é decidir que tu vai fazer isso. Então, decidir o que tu quer aproveitar, que tu não quer ficar ali chegando no final do semestre desesperado porque não lembra de nada, porque não aprendeu nada, tá na hora de decidir e fazer. Eu te trouxe aqui um montão de conselhos, de direcionamentos, orientações que vão te ajudar muito. Tu pode começar devagar, tá? Não precisa aplicar tudo ao mesmo tempo. Se tu conseguir tudo, beleza, mas às vezes é difícil, a gente precisa ir aplicando aos poucos. Mas volte aqui, veja o vídeo novamente, veja o que está faltando, aplique o que tu não aplicou, teste o que talvez funcione contigo e eu te garanto que no final tu vai ter um excelente resultado, tu vai conseguir aproveitar todo aquele conteúdo que tu tem em sala de aula. Tá bem? Eu espero ter deixado claro todos esses pontos. Se tu ficou com alguma dúvida, se teve alguma questão que não ficou muito clara, comenta que eu vou te responder e vou te ajudar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Nós nos vemos no próximo.